Bom dia, paz do Senhor. Hoje é uma quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar entrando para a palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial para mim, que há 18 anos atrás o meu filho Marcos Vinícius estava nascendo e hoje ele está completando 18 anos, né? E eu sou muito grata a Deus, né? Pelos 18 aninhos dele. Mais tarde a gente vai estar indo lá pro clube, tá comemorando, fazendo um churrasquinho junto com os amigos dele e vamos dar glória a Deus, né? Até que nos ajudou o Senhor. Ainda bem que aqui em São Paulo tá um calor, né? A glória de Deus. O Senhor preparou esse dia, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem contar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Se tiver, Pai, alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta, não sei, Pai. Fazer tantas necessidades que o Senhor possa estar indo de encontro. Visita, Pai, aquele que está enfermo no hospital, está esperando uma vaga na UTI, aquela mãezinha que está com seu filho, Pai, ali em coma, que está com seu filho internado. Oh, meu Deus do céu, quantas situações. Visita, meu Deus, essa mãezinha. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então a gente vai estar meditando hoje sobre Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, publicano, tá bom? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguiu por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Eita, Jesus, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Eita! Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então a tua presença santa, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são em número. Deus, nessa hora eu peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente crescer para falar aos nossos corações. Como diz o nome desse canal, é João 3,30, que o Senhor cresça e que eu, a missionária Ana Giralbano, diminua cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Essa palavra ela é tremenda, né? Ela vai falar de um pecador, de Zaqueu, o publicano, tá? A gente sabe que publicano, a gente já falou aqui várias vezes, tá? Publicano era um cobrador de impostos, tá? Que cobrava impostos. Mas Zaqueu era cobrador de impostos. A gente vê que ele chega aqui, né? E diz assim, né? Que Jesus, ele vai entrar onde? Em Jericó, na cidade, né? E esse publicano era o quê? Ele era chefe dos publicanos, ele era mais que publicano, tá? Ele era quem comandava. E ele vai ali, né? E ele trabalhava ali naquela região, ali era uma região próxima. Ele vê Jesus entrando naquela região. Então, provavelmente, Zaqueu havia enriquecido muito por ele ser Zaqueu o publicano. Então, ele era o publicano, ele não era um publicano, ele era o publicano, tá? Então, diz assim que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era muito rico, ele era o Zaqueu. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Então, provavelmente, ele já havia ouvido falar de Jesus e ele queria vê-lo. Olha, igreja, que coisa linda. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Ele corre e sobe numa figueira brava. Para ver quem? Para ver Jesus passar por ali. Me chama a atenção que quando ele sobe nessa figueira, né? Ele, que era uma árvore robusta, mas tinha um tronco curto e galhos longos, né? E ela era
era capaz de sustentar um adulto. Então, quando ele subiu, ele já subiu assim, com certeza eu vou ver Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então Jesus, ele olha para cima e vê Zaqueu. Então Jesus, o que a gente lembra ali da oração do publicano e do fariseu? Lembra? Né? A gente vê um pouquinho mais atrás, foi no capítulo 17, 18, né? A gente leu sobre o publicano e o fariseu na oração. No íntimo, Jesus conhecia o íntimo do fariseu e o íntimo do publicano, tá? Então, não é diferente a parábola do publicano e do fariseu, tá? Jesus conheceu ali que houve, né, um remorso sobre Zaqueu, tá bom? E aí a gente vê que acontece esse encontro, tá bom? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, né? Então, assim, fariseu é sempre fariseu, tá bom? Ele vai sempre se queixar. Por quê? Porque ele se acha melhor do que os outros, tá bom? Ele se acha melhor do que os outros. Então, um publicano conseguiu enxergar Jesus. E aqueles que eram da lei não conseguiam enxergar quem era o Messias, tá? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou doando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Segundo a lei de Moisés, tá? Quando você roubava, tá? Você tinha que devolver quadruplicado. E ele conseguiu enxergar que ele era um pecador e que ele precisava devolver, porque se ele extorquiu, mas se não foi ele, foi algum dos que trabalhava com ele poderia ter extorquido, entendeu? Ele tinha essa consciência. Se eu não extorqui, pode ser que alguém que trabalha comigo extorque alguém, então eu vou devolver. Provavelmente que eu tenho, né, totalmente ilícito, tá? E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus, ele deixa claro que ele veio para os perdidos, não para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico. Você vê que o fariseu, lá na oração do fariseu e do publicano, ele se acha santo demais. Então ele não precisa de Jesus. Agora o publicano via o seu pecado. E é isso que Jesus ele quer. Ele quer que a gente venha ver que nós somos pecadores, tá? Que nós precisamos, nós necessitamos de Jesus em todo tempo. Porque Jesus, ele veio trazer a salvação, a vida eterna, tá? É o que ele tem para mim e para você. Salvação e vida eterna. Esse é o propósito, tá bom? De Jesus para mim e para você. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não manda a gente buscar as primeiras coisas, depois a justiça, não. Porque a vida eterna é mais importante. Sempre foi e será, tá? Para Deus é mais importante. Então a gente vê que a fé dele foi algo muito grande, tá bom? Vamos para a parábola das 10 minas. Estando eles a ouvir Jesus, passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então o povo achava que, né, nossa, vai se manifestar o reino de Deus. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse-lhe: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Jesus está falando de si, né? E é óbvio dos judeus e dos fariseus e os mestres da lei, tá? Então eles odiavam Jesus, eles não aceitavam Jesus como rei deles de maneira nenhuma. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dar o dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. Então ele está falando dele mesmo, da sua morte e ressurreição, tá? Porque o reino de Deus ia se manifestar através de Jesus de uma hora, de uma maneira ou de outra, porque Jesus, ele é o reino aqui na terra, tá? O poder, a glória, a majestade está sobre ele, né? Apesar que o povo esperava o quê? Um rei político. E não era, tá? Jesus é totalmente na contramão. Então assim,
Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes. O Senhor respondeu: também você encarrega de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. Então, igreja, refere-se a mim e a você, tá? Como é que você tem? Você tem multiplicado o dom que Deus te deu? Você tem feito a obra? Você tem empregado? Tá? Então, como é que tá sendo, né, essa situação? Porque, assim, Deus, ele espera muito de mim e de você, tá? Que a gente venha multiplicar no reino. E muitas vezes as pessoas acham que não. Que não precisa, vou guardar aquilo que eu recebi só para minha salvação. Não, a salvação é para todos que entende que é pecador. E o seu Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas... Aí, ó, diz assim: o Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho que não semeou. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberiam com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-no ao que tem 10. E o Senhor dissera, o Senhor dissera, ele já tem 10. E eles respondeu: eu lhes digo que o que tem mais será dado, mas quem não tem até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Entendeu? É o que vai acontecer, né? Jesus está falando uma parábola da vindoura, tá? Provavelmente daquilo que irá acontecer para aqueles que rejeitaram Jesus, tá bom? Então, assim, para quem muito é dado, né? Se Deus te deu o dom de pregar, de louvar, não guarde para você, divida. Porque os dons espirituais do Senhor, Ele não quer que a gente venha se empobrecer, que a gente venha guardar. Você lembra do maná no deserto? O Senhor falava assim, ó, só pegue o maná de hoje, não guarde para amanhã que vai embolorar, que vai estragar. Só que Ele fala comigo e para você, não guarde a palavra só para você, porque a salvação é para muitos. Então Deus, se Ele te delegou, Ele vai cobrar, tá? Ele vai cobrar. E assim, igreja, a gente tem que ter esse temor, porque Deus, ele é severo, sim, tá? Deus, ele é severo. Então, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no gênero para todos que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Ele quer que todos venham se salvar. Então, Ele não quer que você venha reter aquilo que Ele deu para mim e para você, tá bom? Porque o poder e a glória de Jesus foi estabelecer o reino dele aqui na terra. Como diz assim, de pregar o id, tá? Porque o reino de Deus é no céu. Mas assim, estabelecer o id e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não se esqueça, não guarde aquilo que Deus te deu, tá bom? Porque o rei, ele vai voltar. E ele vai requerer de mim, de você. O que a gente fez? Ele vai voltar ou a gente pode voltar antes, tá bom? Nós não sabemos, mas sabemos que todos vão de dar conta perante o Rei dos Reis. A entrada triunfal. Vamos lá? Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subiu para Jerusalém e aproximar-se de Betfage e de Betânia, num monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse: vão ao povoado que está adiante e encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarre-o e traga-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. E o que tinha sido enviado fora encontrar o animal exatamente quando ele tinha dito. E quando estava desamarrando o jumento, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Foi do mesmo jeitinho, tá bom? A ordem de Jesus.
Mas por quê? Haramanda Surimi de Komanai, né? Porque esse jumentinho era para mostrar a humildade de Jesus, tá bom? E eles sempre iam acompanhados da sua mãe. Então, quando vocês tiverem oportunidade, assistam acho que é o Jumentinho de Belém. É muito lindo. Então, Jesus tinha que montar nele para ele entrar, tá? Então, assim, vamos lá, no 35. Que levaram Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram seus monteis nele. Oi, filho. Vai. E aí, o que acontece? Diz aqui no 36. Enquanto ele prosseguiu, o povo estendia seus mantos pelo caminho. No 37, quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começava a louvar a Deus alegremente em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, exclamava. Eles conseguiam ver a glória de Jesus, né? E ele estendia os mantos no 36. Olha que coisa linda. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E diz assim, e alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram, Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhe digo, respondeu ele, se ele se calar, até as pedras clamarão. Então eles mandavam, como assim? Manda ele calar a boca. Manda, mestre, os seus discípulos, ou seja, o senhor é mestre, o senhor que ensina. Então mande ele se calar a boca, tá? E aí o Senhor, Deus, né? Provavelmente o próprio Deus, o próprio Jesus, é incomparável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a glória dele foi manifesta ali, o povo conseguiu ver. Então, e os milagres que Jesus fez, né? Eles conseguiam, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, e página agora para o Senhor. Teve o milagre de Lázaro, teve o cego de Jericó, teve muitos milagres, né? Teve do menino endemoniado, do menino que tinha a mulher da coluna, né, que era encurvada. Então foram muitos milagres que Jesus fez, né? Então, os inimigos de Jesus, eles queriam o quê? Paralisar. Mas Jesus disse, eu lhe digo, responda ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eles podem se calar, meu filho, mas as pedras vão clamar. E vão clamar, né? Porque Jesus é tudo em todos. Vamos lá. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se vocês compreendessem nestes dias, sim, vocês também gritais paz, mas agora isto está em oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheira contra vocês e rodearão e a cercarão de todos os lados. Jesus estava vendo provavelmente aqui essas trincheiras 70 anos depois, tá? A destruição de Jerusalém. Porque a gente vê que 70 anos depois, né, teve aquela destruição lá, que só o lado dos judeus que não pegaram fogo, e foi algo terrível, tá? Que aconteceu. Isaías prediz, tá? Em 29:3, Isaías prediz isso também, Ezequiel prediz. E a gente vê também que não foi algo que foi assim fácil, não, tá? Foi algo terrível. Por quê? Porque os inimigos de Jesus tiveram que ver. E foi um castigo, tá? Que eles receberam ali, porque quando Jesus estava sendo crucificado, os judeus falaram assim, vocês querem que liberta o presidiário, vamos dizer assim? Ou Jesus? Não, liberte o presidiário. Mas ele é inocente, que o sangue dele cai a nós sobre os nossos filhos. Então foi o que aconteceu, tá bom? 70 anos depois teve esse massacre. Tudo bem, meu amor? Oh, meu Deus do céu, mamãe ama tanto, celoso. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhe deu. Então, a igreja, servir Jesus é uma oportunidade, tá? Muita gente rejeita, igual os judeus rejeitaram aqui. Não rejeite essa oportunidade. Porque Jesus, filha, a gente, se rejeitar Jesus, não rejeite. Não rejeite a oportunidade de receber Jesus. Arabalassuri me decomanai. É duro, sabia? É duro quando alguém rejeita Jesus, né? Jesus também vai o rejeitar. Por quê? Porque Jesus é o Messias, tá? E quando você não reconhece ele, você rejeita, é dura coisa. Jesus, ele é o Messias. Eles o rejeitaram por causa da política.
por causa, né, que eles queriam um Messias político. Eles queriam um Messias pobre, filho de Maria, José o carpinteiro. Não, vamos continuar aqui, Jesus purifica o templo, tá? Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. Por que Jesus fez isso? Você sabe, igreja, que as pessoas, eles iam para o templo para fazer sacrifício de agradecimento. Só que acontecia o quê? Os animais, eles eram vendidos a preço injusto, igreja. Sabe, injusto, porque as pessoas caminhavam 2, 3 dias para estar indo fazer sacrifício. E chegava lá no templo, eles faziam comércio, tá? Eles faziam coisas assim terríveis, vendia por preço assim absurdo. Então disse Jesus, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vocês estão fazendo da minha casa, casa do pai dele, tá? É a casa de Deus. O templo ali, o sacrifício era a casa de Deus, apesar que já estava profanado, tá? Por causa dos sacerdotes, por causa dos demais que já havia profanado o templo. E aí Jesus diz assim, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo. Jesus estava lá ensinando e eles procurando matar Jesus, né? No entanto, mais pra frente a gente vai ver quando Jesus vai ser preso, Jesus fala assim, eu estive com você todos os dias e vocês não me prenderam. Agora vocês vêm me prender como ladrão? É assim que deviam Jesus. No 48, todavia, não conseguia encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras, porque Jesus ele pregava, porque Jesus ensinava, porque Jesus exortava, porque Jesus trazia vida. E o Sinédrio e o concílio dos governantes ali procuravam matá-lo porque queria calar Jesus, tá? Então eles queriam calar Jesus, queriam calar Jesus. Quantas pessoas quer calar? Eu e você para pregar a palavra verdadeira. Porque a palavra, ela confronta. E Jesus confrontava ali. Peraí, vocês estão vendendo aqui? Vocês estão fazendo da casa do meu pai? Seus bandos de ladrão, covil de ladrões. Ah, o que vocês estão fazendo? Sendo que a pombinha era mais simbólico do povo ajudar, que era para os pobres, vocês estão cobrando absurdo. Aramalassuri me decomanai. Jesus, ele não quer isso. Jesus, ele quer santidade. Ele quer humildade. Ele quer que as coisas do Senhor sejam feitas com amor, com zelo. Ah, xeramadassuri decomanai. Porque o templo representava ali a santidade de Deus, tá? Mas o povo, o sacerdote já estava já. No entanto, que a gente vê no começo, que o povo saía dos templos, onde tinha pessoas luxuosas, chique, para ir para o deserto ouvir João Batista com pele de camelo. Então você imagina como estava escassa a palavra. Eles ficavam fascinados pela palavra de Jesus, né? Ficavam fascinados, porque não tinha palavra. Deus abençoe vocês, tenham uma quarta-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz.